Olá, olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo a professora Kelly Spinelli e vim para mais uma aula de matemática do nosso projeto de recomposição da aprendizagem para as turminhas do 5º ano. Vamos lá iniciar, certo? A nossa aula é a aula 08. A gente vai trabalhar o conteúdo cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis. Vocês já ouviram falar esse conteúdo? Não, é um nome chato que assusta, né? Mas calma que a gente vai aprender um pouquinho. Quem já sabe vai relembrar e a gente vai conseguir aqui resolver as questões que vão surgir, certo? Mas antes disso, corre aí na casa de vocês, pega o caderno, um lápis e uma borracha, para que vocês anotem cada questão que a gente for resolvendo aqui, ou até mesmo algumas coisas interessantes que forem surgindo, alguns termos que vocês acharem necessário para relembrar, para estudar, para pesquisar, tá? Vocês irem além dessa aula. Então, corre aí, pega o caderno, já pegou todo o material? Perfeito. Então, cada questão que a gente for resolvendo, vocês coloquem o número da questão e a letrinha que for correta. Exemplo, número 1, eu coloco aí representando a primeira questão e a letrinha D, por exemplo, como a letrinha correta. Segunda questão, eu coloco o número 2 e, por exemplo, letrinha A como a letrinha correta. E assim a gente faz com as demais questões. Combinado? Vamos lá. Probabilidade. A gente sabe que no nosso dia a dia ocorrem diversas situações envolvendo a probabilidade. Por exemplo, qual a chance da gente sacar uma bolinha verde deste recipiente? Olha só, um recipiente ali cheio de bolinhas verdes e vermelhas. E aí a probabilidade entra quando a gente quer ali, olha só, qual a chance de sacar uma bolinha verde desse montão de bolinhas aí? Ou então, quando aparece a situação assim, ó, qual a chance de sair o número 6 de um dado? A gente sabe que o dado tem faces de 1 a 6, mas qual é a chance? Qual é aquela probabilidade de sair o número 6 do dado? Aí a gente está envolvendo a probabilidade. Outro exemplo que pode conter a probabilidade que está no nosso dia a dia. Qual a chance da gente comprar um bilhete premiado da loteria? Olha só que sorte! Então, aí a gente também está envolvendo a probabilidade. A gente não sabe aí se a gente vai ganhar, se não vai ganhar, se vai sair o número, não vai sair o número. Então, isso é probabilidade. Então, professora, a senhora falou em alguns exemplos que está envolvida a probabilidade. Mas o que de fato é a probabilidade? Qual é esse conceito? Não é um conceito fácil não, tá? Mas a gente sabe que a probabilidade nada mais é do que a medida de chance de algo acontecer. Certo? E aí um exemplo que eu trago para vocês novamente, ó. Se eu pego uma moeda, tá? 5 centavos, 1 centavo, 50, R$1, aqui eu tô mostrando de R$1. Se eu vou jogar para cima, ela pode cair, certo? Seja cara ou seja coroa. Olha só. E aí está envolvida a probabilidade. Ou então, olha só, eu vou jogar, vou lançar esse dado. Peguei o dado, joguei. Então, qual número vai sair ao lançar o dado? A gente não sabe que número vai sair. Isso aí, certo? É probabilidade. É a medida de chance de algo acontecer. Então, mas a senhora falou também que tem eventos equiprováveis. O que seria isso? Que nome mais estranho. Vamos lá. Eventos equiprováveis vai significar que temos a mesma chance de um evento acontecer. Equiprovável é isso. A mesma chance de algo acontecer. Então, se eu vou lançar um dado, a chance de acontecer é que pode cair 1, pode cair o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. E aí a gente vai estar envolvendo a fração aqui, por exemplo. Lembra na aula passada? Muito bem. Então, se cai 1, então a gente tem 1 sobre 6, certo? Para que ela caia 1. A chance de cair o número 2, 1/6 também, ó. Número 3, 4, 5 e 6. Então, a chance é a mesma de cair um desses números. Então, a representação fracionária, 1/6 aí, tá? Então, é igual para todas. Então, ao lançarmos um dado, a chance de cada número sair são as mesmas, ou seja, é 1 em 6, tá?
Então, vamos para o próximo. E experimento aleatório, como seria isso, professora? É um experimento que ele não é possível de saber um resultado antes da gente realizar esse experimento. A gente só vai saber quando a gente colocar em prática. Então, os acontecimentos desse tipo, quando repetidos nas mesmas condições, podem aparecer resultados diferentes. E essa inconstância, ou seja, não saber isso aí, é atribuída ao acaso. E aí um exemplo desse experimento aleatório que eu estou trazendo para vocês, ó, o dado, novamente, vejam só como está presente. Então, se eu vou lançar esse dado aí, olha só, lançar um dado, esse dado não é viciado, tá? Ele não vai cair sempre no mesmo número. Viciado é quando eu vou pegar um dado, eu vou lançar e ele sempre vai cair no 6. Pronto, ele está viciado. Quando eu digo não viciado, é quando eu vou jogar o dado e ele pode cair no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, certo? Em cada vez que eu jogar. Então, não é viciado. Então, eu jogo esse dado para o alto, não é viciado. Então, não é possível a gente prever com total certeza se vai cair no determinado número. Então, a gente não sabe qual das 6 faces ela estará voltada para cima. Então, isso é um experimento aleatório. A gente não sabe antes que a gente experimente, a gente pratique essa ação. Então, o experimento aleatório. Se lançar um dado nas mesmas condições, teremos. Veja só, se eu vou lançar esse dado, temos o ponto amostral. E aí, olha só. Se eu lançar o dado, pode cair ali, ó, no número 6, na face 5, na face 4, na face 3, na 2 e na 1. Então, pode cair em uma dessas faces. Isso aí é ponto amostral, pode cair em qualquer uma dessas, tá? E se eu lançar a moeda, como é que pode ser o ponto amostral? Como seria isso? Ela pode cair tanto cara como coroa. E aí a gente novamente só vai saber se a gente lançar. Isso é experimento aleatório. Então, e aí além disso, na probabilidade também vamos ter ali, ó, o espaço amostral. E o que seria isso, professora? Espaço amostral nada mais é do que o conjunto de todos os pontos amostrais ou resultados possíveis, certo, de um experimento aleatório. E aí eu trago para vocês, olham só, as faces de um dado de 1 a 6, certo? E aí eu tenho, ó, 6 possibilidades, certo? Que possibilidades seriam essas? 6, 5, 4, 3, 2 e 1. São as 6 possibilidades que podem cair quando eu lançar esse dado. E temos um evento. Se eu quero, por exemplo, saber se eu posso lançar e vai cair um número positivo. Então, quantos números positivos vai surgir? Quantas faces positivas tem esse dado? Só tem apenas 3, que é 2, 4 e 6. Então, os eventos é isso, a possibilidade que eu tenho ali, olha só, de cair somente par. Então, só pode cair se for esses 3 aí, tá? E aí, agora a observação, que evento é o que você está curioso para saber. No caso aqui, é se eu lançar o dado e ele cair apenas números pares. Então, ele só pode cair no 2, no 4 e no 6. Isso é evento. A minha curiosidade é saber se vai sair par. E agora, se eu tenho moedas, olha só, se eu vou lançar a moeda, quantas possibilidades eu tenho? Apenas 2 possibilidades. Ou vai cair cara, ou vai cair coroa. Então, só temos aí esse possibilidade. Vamos agora para a questão, tá? Agora que vocês já entenderam um pouquinho, aprenderam um pouquinho sobre a probabilidade. Então, vamos lá. Ó. Primeira questão, coloca no caderno. Carlinhos, ele resolveu brincar de lançamento de dados. Ele lançou um dado de 6 faces, tá? Não viciado. Então, quantas são as possibilidades da face voltada para cima ser um número ímpar? Letra A, uma possibilidade. Letra B, 2 possibilidades. Letra C, 3 possibilidades. Ou letra D, 4 possibilidades. E aí, qual seria essa resposta? Então, para isso, a gente precisa saber o que são números ímpares. Quem esqueceu, calma, que a gente vai relembrar aqui, tá? Os números ímpares. Então, nas faces do dado, a gente sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dessas faces,
Os números pares, quais são? 2, 4 e 6. Só vai restar os números ímpares, que são 1, 3 e 5. Então, a gente acabou de descobrir aqui os números ímpares, tá? Então, quais são ali as possibilidades de que saia um número ímpar? São 3. Por quê? Só temos 3 faces ímpares, que é 1, 3 e 5. Conseguiram acompanhar? Perfeito! Que legal em colocar aí número 1, letra C, como a letrinha correta. Segunda questão, vamos lá. Se lançarmos um dado de 6 faces não viciadas, quantas são as possibilidades da face voltada para cima ser um número maior que 4? Tá? Eu não quero os números abaixo de 4, eu quero acima de 4. E quais são os números acima de 4? 5 ou 6, porque as faces de um dado só é de 1 a 6. Então, maior que 4 só é 5 e 6. Então, quantas possibilidades vai existir ali de surgir? Letra A, uma possibilidade. Letra B, 2 possibilidades. Letra C, 3 possibilidades. Ou letra D, 4 possibilidades. Então, vamos lá. Ó. Número maior que 4. A gente acabou aqui já grifando a parte importante. Depois, a gente tem que descobrir, tem que anotar para que a gente não esqueça, sempre passo a passo. Segundo passo ali, ó, é saber quantas faces tem o dado, tem 6. Numeradas de 1 a 6, ou com esses pontinhos aí representando o número. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, agora ele quer ali apenas os números que são maior que 4. Aí, nessas faces que está aparecendo na telinha para vocês, quais são as faces maior que 4? Só temos o 5 e o 6. Então, qual é o número de possibilidades que tem de eu lançar esse dado e cair nesses números aí, ou no 5 ou no 6? Muito bem. Quem respondeu 2 possibilidades, letrinha B, respondeu corretamente. Parabéns. Coloca no caderno número 2, letrinha B, como a letrinha correta. Vamos para a próxima, terceira questão. Maria, ela resolveu pegar uma moeda, certo? Uma moeda qualquer que ela tinha no bolso, de R$1 e lançar para cima, a fim de saber qual a probabilidade de sair a face cara. É a letra A, é a letra B, é a letra C ou é a letra D? Qual seria essa probabilidade? Agora não é a possibilidade, é probabilidade. Como é que eu representaria através aí da fração? Como seria isso? Então, novamente, ó, face, cara. Se eu tenho uma moeda, ela só tem apenas 2 faces. Ou vai ser cara, ou ela vai ser coroa, não é isso? Então, se só pode ser uma dessas, então se eu só tenho uma cara e uma coroa, como eu represento aí a probabilidade através dessa fração, dessa representação fracionária? Simples. Lembra da aula passada? Relembra aí. Quem esqueceu, quem perdeu, olha lá no YouTube. E aí vocês vão ver, ó. Se eu só tenho uma cara, então o numerador é o número 1 e o denominador vai ser o quê? Vai ser, olha só, o número 2, que é a quantidade de faces que uma moeda tem. Então, olha só, qual é a letrinha correta? Letrinha A, 1/2. Muito bem! Vocês conseguiram acompanhar, aprender? Perfeito, parabéns! Vamos para a próxima? Quarta questão. Vamos lá, anotem no caderno aí, número 4. Um saquinho, ele contém aí, olha só, aparecendo na telinha para vocês, bolinhas coloridas. Temos aí bolinhas azuis, verdes e vermelhas. Sendo 6 bolinhas azuis, 9 bolinhas vermelhas e 5 bolinhas verdes. Quer saber aí, ó, qual a chance de retirarmos uma bolinha verde? Então, esse saquinho aí, ó, com várias cores, mas ela quer apenas colocar a mão e tirar uma verde. Qual é a chance disso acontecer? Como você poderia resolver? É a letra A? É a letra B? É a letra C ou é a letra D? Observem aí, através de que forma, como representaria essa fração? Então, primeiro passo, o que a gente faria ali? Olha só, grifava, riscava, circulava a parte importante, ó. Retirarmos uma bolinha verde. Ela quer que você coloque e tire
bolinha verde. Como é que eu faria? Primeiro eu preciso contar quantas bolinhas de cada cor tem. Que bom que a questão já trouxe, mas anotem aí novamente, ó, bolinhas azuis são 6, bolinhas vermelhas são 9 e bolinhas verdes são, olha só, 5 bolinhas verdes. Então a gente já achou aí o numerador da nossa fração, que é 5, porque só tem apenas 5 bolinhas verdes. E o total de bolinhas que tem dentro desse saquinho, quantas são? Olha só, são 20 bolinhas. Então, nossa fração a gente acabou de descobrir. Olha só, é a letrinha C. Desta forma fica a nossa fração. 5 bolinhas no numerador, representam as bolinhas verdes, e no denominador 20, que é a quantidade de bolinhas totais que tinha dentro deste saquinho. Coloca no caderno número 4, letrinha C, como a letrinha correta. E vamos para a última questão do dia. Vamos lá. Observe a roleta numérica. Essa roleta aí, ela está enumerada de 1 a 10, tá? Então, perdão. Então, se essa roleta está enumerada de 1 a 10, a pergunta é a seguinte. Se eu girar a roleta, qual a chance de sair um número par? Então, eu só quero apenas números pares, tá? Para isso, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso entender, eu preciso relembrar o que é par, o que é ímpar para resolver essa questão. Depois eu preciso saber qual é a quantidade de números que está aparecendo na roleta. 10. Então a gente já sabe o total é 10. E quais são os números pares agora? E aí eu vou descobrir qual vai ser a nossa fração, nossa representação fracionária. Vai ser a letra A? Vai ser a letra B? A letra C ou a letra D? Como será? Então, vamos lá por partes. Olha só, chance de sair um número par. Pronto. Esse é o ponto-chave. Depois, a gente vai descobrir ali, ó, os números ímpares. Quais são esses números ímpares de 1 a 10 que estão na roleta? Vai ser o número 1, o número 3, o número 5, o número 7 e o 9. São os ímpares, tá? Os números ímpares são esses. E os números pares, quais são os números pares aí, ó? O 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Pronto, descobrimos os ímpares e os pares. A gente já descobriu aí qual vai ser o nosso numerador da fração. E como eu montaria agora? De que forma? Olha só, eu iria representando ali, ó, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10, aparecendo aí na roletinha para vocês na cor amarela, para que vocês saibam quais são os pares, tá? A gente separou aí. E tem quantos? Isso mesmo, tem 5 números pares. Então, como eu representaria através da fração? Olha só, é a letrinha D. O número 5, que é o numerador, representando a quantidade de números pares que tem nesta roleta. E o número 10 é a quantidade total de números que tem na roleta. Então, a gente acabou de descobrir a nossa fração. Então, letrinha D é a letrinha correta. Então, coloca no caderno, número 5, letrinha D, como a letrinha correta. E assim a gente chegou ao momento da nossa folhinha de gabarito. É a folhinha que a gente vai preencher cada questão aí com a letrinha correta. Primeira questão, qual foi a letrinha correta? Letrinha C, então pinta aí toda a letrinha C. Segunda questão, letrinha B, pinta toda a letrinha B. A terceira questão, letrinha A, pinta toda a letrinha A. Quarta questão, letrinha C, pinta toda a letrinha C. E a quinta questão, letrinha D. E assim ficou a nossa folhinha de gabarito. A folhinha toda preenchida com as respostas corretas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante, aprendido ou relembrado sobre esse assunto. Então, beijos e até a próxima aula.